Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius Deruski e com toda essa história do Covid e tudo mais, crise econômica chegando e todas essas situações que vocês todos já conhecem muito bem, várias empresas estão tendo a atitude de demitir funcionários, inclusive previamente, não estão nem esperando os resultados dessa crise chegar, já estão dispensando os funcionários para que nem tenham depois que arcar com algum tipo de possível problema. Muito bem, embora isso seja uma estratégia perfeitamente compreensível, dado todos esses fatores com que a gente está lidando nesse momento, eu queria deixar aqui com vocês alguns fatores que realmente você deveria levar em consideração antes de demitir o seu pessoal, mesmo durante essa crise do coronavírus, beleza? E para começo de conversa, pessoal, eu queria só deixar bem claro com vocês que isso aqui não é algum tipo de demonização de quem quer que seja que esteja demitindo ou que venha precisar demitir, tudo bem? A gente sabe que isso é algo às vezes necessário, acontece, infelizmente. Tenho certeza também que todos vocês sabem vários dos malefícios que isso pode trazer tanto para a empresa quanto para essas pessoas. Então, não é essa a questão. Começando pelo óbvio com vocês, algo que vocês com certeza já sabem, mas que serve como um bom ponto de partida para esse raciocínio nosso, é que a quantidade de pessoal que você vai ter na sua empresa é uma decisão a ser tomada com base em outros fatores. O tipo da tua operação, qual é o seu negócio, a quantidade de apoio e de suporte que o seu cliente necessita, a quantidade de atenção que você precisa prestar a ele, a quantidade de demanda que você tem. Dado esse fato, você certamente, tendo o seu negócio, fez essas avaliações, deu uma olhada na sua própria realidade e decidiu contratar um certo número de pessoas. Fez o seu processo seletivo, ou anunciou em algum lugar, ou procurou no LinkedIn pessoas que tinham mais ou menos o perfil e as competências que você buscava, enfim, fez o que estava ao seu alcance e então contratou essas pessoas que estão com você. E a gente então chega a um ponto-chave. Dado que, nas suas condições, você realizou o melhor processo seletivo possível, fez a melhor busca possível dos candidatos mais adequados para o seu negócio, quanto melhor tiver sido esse processo, mais provável é que você já tenha as melhores pessoas disponíveis no mercado para o seu perfil de empresa. Veja, quando você começa o seu processo seletivo, tendo você elencado já de forma correta quais são os tipos de pessoas que você vai precisar, quais são as competências que elas vão ter e principalmente, que no geral hoje é o principal critério de contratação, a cultura da sua empresa, tendo você definido esses fatores e ido depois observar o que tinha disponível de pessoas no mercado, você vai ter chegado a um certo pool de candidatos, a um certo grupo de candidatos, de pessoas disponíveis que você consegue de alguma forma contratar para a sua empresa. Sejam essas pessoas indivíduos que tenham respondido ao seu anúncio em algum lugar que você tenha postado essa vaga de emprego, sejam essas pessoas indivíduos que você procurou no LinkedIn, que você contatou, que você recebeu recomendações. Todos os métodos aqui são possíveis e empregados ali, você vai ter chegado a um grupo de candidatos que é o grupo de candidatos que você consegue atingir, é o seu pool de candidatos. Tendo você também processos adequados e bem descritos para você entender quais dessas pessoas dentro desse grupo são as mais adequadas para a sua empresa, de novo, principalmente com base em cultura, que é algo que você deveria se atentar muito na hora de contratar alguém, você consegue ter mais ou menos uma ideia de quem são os indivíduos mais adaptados, os mais interessantes para a tua empresa naquela situação específica, os menos interessantes, aqueles que você não acha que gostaria de contratar e, por fim, aquelas pessoas que você tem certeza absoluta que você não contrataria de jeito nenhum. Tendo você feito essa análise, entrevistou, fez tudo o que era possível, fez todos os procedimentos do seu processo seletivo, você então certamente contratou as pessoas que estavam nas melhores posições do seu ranking, que eram as mais adequadas. Você certamente deve ter contratado um grupo de pessoas que você talvez não tenha gostado tanto assim, mas que dentro daquelas possibilidades também eram interessantes.
e você contratou algumas pessoas que você acha que não são tão adequadas assim, mas enfim, você precisava de pessoas e elas acabaram entrando. E aqui é que nós chegamos ao ponto-chave. Mesmo essas pessoas aqui embaixo, uma vez que você já selecionou o que tem de possível para você no momento, ainda estão mais bem posicionadas do que todas as pessoas que você deixou de contratar. E por mais que o mercado se movimente e pessoas entrem e saiam dele e fiquem disponíveis ou indisponíveis naturalmente, e isso ocorra com frequência, se você tem, por exemplo, mecanismos através de LinkedIn e outras ferramentas mais avançadas e mais sofisticadas, você também conseguiu observar essas pessoas que estão empregadas dentro de outras empresas e você conseguiu de alguma forma contatá-las. Se você nesse momento não conseguiu contatar essas pessoas ou elas não demonstraram qualquer tipo de interesse, quer dizer que, pelo menos por enquanto, elas não estão dentro do seu pool de candidatos possíveis. Logo, se você demite essas pessoas que você tem menos afinidade, digamos assim, que são as menos adequadas para a sua empresa, e depois você precisa readmitir outras pessoas, grandes são as chances de quem estiver disponível no mercado depois, nessa outra situação, sejam pessoas piores mesmo do que essas pessoas que você acabou dispensando. E nesse processo, depois, quando você precisar recontratar, você perdeu a eficiência. Se você fez um processo de identificação de necessidades e dores adequado e bem feito, e você realmente está operando o seu negócio, gerando valor através de necessidades bem identificadas, reais, e que tenham uma importância forte para o seu cliente de alguma forma, não é na sua capacidade operacional, pelo menos a primeiro momento, em que você precisa mexer. É no seu modelo de negócio. Se o seu negócio tem um bom potencial, as necessidades identificadas são fortes e relevantes, é mais interessante e faz mais sentido você buscar formas diferentes desse valor chegar ao seu cliente do que você reduzir a sua capacidade de operação. Outro fator importante que é interessante você considerar antes de fazer essas demissões é que as pessoas que estão trabalhando com você, já estão há um tempo, estão adaptadas, mesmo as que você considera que não são as mais competentes dentro da sua empresa, elas já desenvolveram uma série de competências e já absorveram uma série de conhecimentos que são específicos para a sua empresa e que, se você demiti-las, depois, quando precisar aumentar a sua operação de novo, você vai precisar desenvolver em novos funcionários. Essas competências vão desde o sistema que você usa dentro da sua empresa, se é que usa algum, até mesmo lidar com os outros funcionários que você contratou, inclusive os que você não quer demitir de jeito nenhum porque são os melhores, e inclusive lidar com você. São fatores de desempenho muito importantes para qualquer funcionário. Inclusive, é só você lembrar, se já teve um emprego de carteira registrada, ou se já entrou em uma organização nova, ou mesmo observando os seus funcionários, no geral, quando eles chegam, a primeira coisa que eles vão tentar desenvolver e que eles vão buscar com os funcionários mais velhos e com outras pessoas que já conheçam melhor a sua organização, são exatamente esses fatores específicos. Afinal de contas, como você mesmo percebe, ninguém que entra na empresa começa logo no primeiro dia produzindo o seu máximo. Esses conhecimentos e essas competências específicos para o seu negócio, elas evoluem ao longo do tempo. Então, se você manda essas pessoas embora, você interrompe essa linha de aprendizagem, você interrompe um aperfeiçoamento contínuo dessas especificidades, todo um processo de afinidade com essas pessoas, você joga essas pessoas na rua, perde tudo isso e vai ter que desenvolver isso tudo depois com novos funcionários. Para você ter uma ideia da importância desse tipo de coisa, existe uma escola de estratégia dentro da administração chamada de escola baseada em recursos, visão baseada em recursos. E o capital humano, essa parte intelectual, essa parte social, que cabe ali nas interações entre as pessoas e tudo mais, é um dos principais recursos que você tem dentro da sua empresa. Lembra daquela famosa frase, pessoas são o nosso maior ativo? Então, ela se aplica aqui. E se você joga fora essas pessoas, principalmente se você não tem métodos adequados de gestão de conhecimento para manter as contribuições e o que elas criaram dentro da empresa,
como eu sei que muitos de vocês de fato não têm, porque muitas pequenas e médias empresas do Brasil não têm esse tipo de mecanismo, e algumas grandes também não, você vai acabar simplesmente perdendo isso. Recurso que você simplesmente queimou. Outro fator, daí partindo para uma questão mais comportamental, mas que também é extremamente importante, é que o clima na sua empresa, uma vez que você comece a fazer cortes e demissões, vai piorar. Tá todo mundo trabalhando tranquilo, você chega, manda 50 pessoas para a rua, todas as outras pessoas vão ficar tensas. Elas vão começar a conversar sobre isso entre si, muitas vão preparar currículo, muitas vão inclusive começar a fazer entrevistas e a procurar, dentro da medida do possível, outras oportunidades, para caso ela seja demitida, ela já vá para lá. Você corre até mesmo o risco dela encontrar oportunidades melhores e te deixar logo de cara, ela ter uma medida preventiva em relação a você. Você também desperdiça uma excelente oportunidade de melhorar o clima da sua empresa. Se você chega para os seus funcionários, abre a situação, fala que a coisa está difícil, que você está tendo dificuldade para fechar as contas, que talvez você precise fazer demissões no futuro, mas que você não gostaria de fazer isso, inclusive pede sugestões para os seus funcionários, pede dicas, busca maneiras de manter essas pessoas ali dentro, você dá poder para elas trazer essas sugestões para você e para terem um sentimento de dono, um sentimento de obra própria, um pouco mais bem desenvolvido dentro do teu negócio, você vai ter uma melhoria do clima e pode ser que você saia de toda essa crise do coronavírus com uma equipe, inclusive, mais coesa e mais engajada, logo com um desempenho melhor, desde que você tenha estimativas ali e os incentivos certos também, do que ela era antes. E um último fator, né, gestor, que por mais que seja complicado de ser comentado, eu sei que muitas pessoas não têm, até mesmo porque não sobra e tudo mais, é que para esse tipo de situação, no melhor dos mundos, você terá reservas para suprir esse tipo de necessidade. Você tem, inclusive, previsto em várias teorias que a empresa faça planos de contingência, faça planos que sejam usados em situações de emergência. Seja, por exemplo, para um desastre natural, seja para algum grande problema com os próprios produtos, seja para alguma crise, seja para o que for. E detalhados. As grandes empresas, as empresas mais preparadas para lidar com esse tipo de situação, elas têm tudo muito bem descrito. Quem vai para a mídia conversar com as pessoas? Quem vai fazer as relações públicas? Quais vão ser as nossas prioridades caso aconteça algo do tipo? Então, se há algo também que você não tinha antes, cabe analisar quais seriam as suas medidas nessa situação agora, se você tivesse se preparado antes. Pode ser que ainda dê tempo de arrumar um empréstimo, mudar o seu modelo de negócio, coisas do tipo, e ainda assim manter-se coerente com o que você mesmo gostaria de fazer, caso não tivesse sido pego desprevenido. Bom, pessoal, muito obrigado pela sua visualização. Peço que você curta o vídeo aqui embaixo, compartilhe, mande para os seus amigos que também têm empresa e tudo mais. E principalmente se inscreva no canal, vem mais coisa por aí, vou trazer mais conhecimento para vocês, mais autores, mais técnicas, vou fazer algumas análises também sobre essa situação, coisas que podem ser feitas, outros assuntos também, e comente aqui embaixo também que tipo de conteúdo você gostaria de ver nesse momento, ou mesmo em outros. E muito obrigado, pessoal. Tchau.